Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um dia de trabalho na Seara do Cristo. Estamos aqui, eu e o meu querido amigo Amauri. Como vai, Amauri? Bom dia, Saudades. Miriam. Bom dia, Miriam. Bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês, né? Estamos aí em pleno carnaval, mas felizes da vida com outras posturas, né? Tentando nos manter aí nessa neutralidade que pode ajudar. Aliás, neutralidade não, né? A gente tem que dizer a que veio. E nós estamos aqui nesse propósito de estudar para conhecer e conhecer-se. Você está bem, Miriam? Está tudo certo com você? Tranquilinho, tranquilinho. Um sol para cada um. Eu estou privilegiada. Moro aqui num país tropical mesmo. E mora no Rio de Janeiro. Eita, Pois é, um que sol para bênção. cada um, uma maravilha. Aqui, Amigo, que coisa boa. que Pode bom, falar. que bom. Aqui no Sul, maravilha, tempo nublado, né? E aqui a coisa é muito mais próxima do Polo Sul, então o que acontece? As nuvens, o frio vem trombando de lá de cima, encontra o calor que desce do Rio de Janeiro, e aí forma nuvem, está toda hora assim. Então tem calores extremos, tem temperaturas amenas, muita chuva, enfim, está tudo certo na ordem do dia, e assim a gente segue. Isso mesmo. As nossas amigas já estão aí entrando, sejam todas bem-vindas. Meus queridos, fiquem à vontade para comentar, para deixar os seus comentários e compartilhar esse trabalho com muitos, assim como é que se diz? O algoritmo, né? O algoritmo das redes vão entender que é importante esse assunto. E, de fato, é muito importante a gente estudar as coisas dos espíritos, né? Então, vamos lá, meu amigo, para iniciarmos aí nossa o nosso trabalho, nós estamos estudando neste programa, nos domínios da mediunidade, o outro lado da vida. Os mensageiros, agora é a nossa. Já tem 160 programas, hein, amigo? Nós estamos quase aí, entendeu? Chegando no 200. Eu sou muito acelerada, eu sei. Mas vamos hoje, então, falarmos, já que estamos falando um pouquinho de carnaval, dos seres perfeitos, um instrumento de cuidar do corpo e do espírito. Você gostaria de ler, meu amigo? Pois não? Vamos lá. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considera cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes?
Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. É isso. Então, amigos, vamos orar. Eu vou fazer a prece inicial e nosso amigo Amauri, peço aí a gentileza que faça a de encerramento da nossa... Tá certo? Vamos combinar assim? Então, vamos orar. Buscando a imagem fantástica de Jesus, solicitando, pedintes que somos, do seu amparo para nós, para essa web estação da luz, para todas as estações de rádios que fazem a divulgação da doutrina espírita, para todos aqueles que se encontram nas necessidades do corpo e da alma, que o Senhor e os seus prepostos possam chegar até nós com seu amor, com seu amparo. Sê conosco nesses dias tão difíceis, Senhor. Abençoe os nossos propósitos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu amigo, estamos nós aqui, mais uma vez, ouvindo os servidores, né? Para quem está chegando pela primeira vez, o livro é Os Mensageiros, e esse livro trata da vida espiritual. Então, é a relação dos espíritos com os próprios espíritos nessa outra dimensão da vida. E quem é o narrador é o nosso querido André Luiz. Ele, junto com o Vicente, estão aprendendo a trabalhar no mundo espiritual. Tem uma oportunidade muito boa, estão ali numa colônia onde o Alfredo é o responsável por aquela colônia. E eles acabaram de fazer um trabalhozinho e o Alfredo está atendendo, então, as pessoas. André Luiz pediu a permissão para estar junto, para ouvir. E ele está atendendo um senhorzinho bem, com um perispírito bem velhinho, sabe? E a gente já estudou um pouquinho sobre perispírito. Se você perdeu algum dos nossos programas, na nossa playlist aí embaixo tem aí, você pode acessar e pode ver todos os capítulos. Então,
Continua as ilações do Alonso falando que, às vezes, ele conseguia repousar por pouco tempo, mas era muito difícil. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Então, esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar esta situação. É muito importante o que a gente aqui tá vendo, como é importante a gente cuidar do nosso pensamento, né? Cuidar daquilo que a gente está pensando e fazendo, porque a gente acha que não interfere no pensamento do outro. Mas se tudo é vibração, como nós vimos na semana passada, né? Então, como tudo é vibração, é importante que a gente possa estar empenhado em, como é que se diz? Não é disciplinar, isso, a palavra é essa, disciplinar o nosso pensar. Não é isso, Amaury? Olha, vale sempre a pena a gente frisar isso. Há que se ter um zelo bem grande, como escolher onde estacionar com os pensamentos, onde estacionar com as posturas, porque nós sabemos que estamos aqui para chegar à perfeição. Então, o processo é dinâmico e, por si só, é intrínseco, está ali na essência da coisa, pensarmos que, olha, mudar de ideia, mudar de opinião, avançar, sair de onde está, é uma coisa natural. Esse é o natural para quem está em evolução. E nós entendemos que, por uma questão de orgulho, por uma questão de egoísmo, de conforto, de ainda falta dessa capacidade de sobrepor as necessidades ou as preferências do espírito sobre as preferências do corpo, né? Sobre tudo o que nos envolve, onde nos convida sempre a achar uma zona de conforto. E a gente está sempre buscando essa zona de conforto. E por conta disso, nós somos de vez em quando empurrados aí, né? Ou abrem-se as comportas da represa e tem que seguir em frente o fluxo d'água e como se for assim a necessária promoção daquela zona de desconforto para que pudesse acontecer o avanço. Então, realmente, quando estabelecemos pensamentos nocivos, nós vamos atrair aqueles irmãos que estão naquela zona de simpatia, naquela zona de preferências. E nós passamos um recado. Ora, nós também gostamos dessa zona de dormência, de permanência no mal, com pensamentos retrógrados, com posturas que não se recomenda. Então, é nesse sentido que eu tenho certeza que a Miriam está trazendo, e as ilações de Alonso aí estão nos mostrando. Aliás, vale dizer o seguinte: compreendendo a importância de onde situarmos o pensamento, de onde estacionarmos com as posturas, conhecer como é que isso funciona na espiritualidade é função nossa. Está lá na questão 918, na segunda parte da resposta. Vale repetir. O homem de bem procura conhecer antecipadamente, e esse termo antecipadamente está lá. Como é que funciona a vida no mundo espiritual? Como é que é o mundo que vamos encontrar? Os mensageiros nos mostram como é que a gente vai encontrar, ou quais as ferramentas que vamos ter, ou quais os enfrentamentos essenciais que vamos ter quando a gente vem para cá. É o que a gente vê desses irmãos aí. E a gente aqui, né, além de fazer os enfrentamentos, temos que entender para que serve isso tudo, para que a gente possa enfrentar os sofrimentos e facilitar a vida daqueles que estão aí para nos ajudar, como é o caso aqui. Você gostaria de continuar?
Vamos lá, os problemas do pensamento e sintonia. Quem consegue realmente descansar no período noturno de maneira natural? Infelizmente, diante da cobrança da vida moderna, estímulos infinitos, informações, telas, trânsito, milhões precisam de ajuda medicamentosa para desligar o corpo. E isso é um fato. Claro que isso não impede que nosso espírito encontre conhecimento no mundo espiritual para auxiliar nossa missão na Terra. Entretanto, quando não alcançamos certo equilíbrio emocional, o sono pode variar tanto ao longo da noite que despertamos cansados e a sintonia do ser não consegue aumentar, logo afetando todas as partes da nossa vida. É por aí. Então, é tudo que você estava falando. A gente sabe que quando desencarnamos, a gente não vai dormir um sono eterno, óbvio que não, mas é o mesmo princípio. A mente precisa descansar, a mente precisa se restabelecer, né? Então, precisa dar, dependendo da evolução do espírito, precisa dar uma descansadinha mesmo, né? Existe férias, viu, gente, no mundo do espiritual. Mas o Alonso sente o chamado da parentela encarnada e afirma que afirma que está, essa é uma certeza que perturba ele de alguma maneira, né? Alguma maneira. Então, o retorno da vida corpórea à vida espiritual não nos faz com que a gente entenda essa nossa relação com uma perturbação mesmo. Ela pode ser pequena ou ela pode ser grande. É o que está escrito ali na pergunta 165. Né? O conhecimento do espiritismo exerce, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos, dessa perturbação? O espiritismo não, é uma influência, porque é um conhecimento que a gente vai adquirindo, pois os espíritos vão compreendendo antecipadamente a sua situação. O espiritismo ele é importante nesse sentido do conhecer, do informar, de fazer uma análise, colocar a gente para pensar do que é a nossa existência. Então, hoje nós estamos entregues às paixões, né? Estamos entregues às paixões do corpo, do material, né? Então, é o ter, mas a gente esquece do ser, né? A gente até estava falando sobre isso, né, Mauri, antes de entrarmos na live. Vamos ter e esquecemos do ser, né? Então, mais a prática do bem, a pureza da consciência são o que exerce mais influência no momento da morte, principalmente, né? Porque o momento da morte a gente se vê novamente cônscio, vamos dizer assim, do que somos, né? E aí, deixei o corpo e continuo vivendo. Ah, que maravilha! Né? Então, é uma satisfação, vamos dizer assim, a gente. E que bom que eu continuo vivendo, posso continuar aprendendo, posso continuar sendo melhor. Né? Então, não é isso, Mauri? É filosófico isso, né? Que bom, né? A filosofia é isso, fazer os questionamentos da vida. Foi assim que o Espiritismo começou, junto com a experimentação e o sentimento aguçado de Kardec pela ciência. E aqui sobre a influência do espírito, exatamente na compreensão desse vai e vem das encarnações, quanto antes ele toma consciência, melhor, menos demorado é o seu período de sofrimento na erraticidade e também o engrenar da existência, né? Então, ter o conhecimento do Espiritismo ajuda muito, mas o mais essencial, né, seria a prática, a boa prática, a busca, aquelas pequenas vitórias sobre si mesmo. Enfim, a pessoa, quando está com as rédeas da encarnação na mão
e isso significa dizer que a carruagem está na tocada certa, na direção certa, ou seja, quando estamos praticando a lei de Deus, somos felizes. Quando não estamos, somos infelizes, né? É bem simples assim. Eu não estou te ouvindo ainda, não consigo fazer isso sem você abrir o seu microfone. Não estou te ouvindo, Miriam. É verdade isso. Essa perturbação, eu estava falando sozinha, né? Caramba. Olha, Eu tenho que rir de mim mesma, eu, desculpem mesmo. eu não vou comparecer com a piada pronta, porque, né, vamos lá para não perdermos a ponta da meada do assunto. Pois é, essa Muito bom. perturbação, né? A gente está perturbado mesmo. Essa aí, como diz Kardec, né? É muito variável o tempo que dura a perturbação e se segue depois da morte. Pode ser de algumas horas, pode também ser de muitos meses e pode até ser de muitos anos. Eu lembro de numa mesa mediúnica que a gente estava, chegou uma pessoa carregando um baúzinho, assim, sabe? E agarrado naquele baúzinho. E falava ele, eu não largo meu tesouro, porque eles querem roubar meu tesouro. Ele nem sabia que estava... ele era um pirata. Então, quando é que foi a época dos piratas, né? 1800 e bolinha? Não, 1700, né? 1700 e bolinhas. Então, século XVIII, gente. A pessoa estava lá ainda carregando aquele baúzinho. Século XXI também tem piratas, né? Tem pirata, mas é outro tipo de pirata, né? É outro tipo de pirata, mas é muito interessante essa questão de você não conseguir ter a plena consciência de que você desencarnou, né? Essa perturbação se dá pela necessidade que tem a alma de entrar em conhecimento de si mesmo, para que essa lucidez das ideias, as memórias, elas voltem, né? Então, logo este é o fato preponderante ao que se avalia a possibilidade de comunicação entre os espíritos com seus parentes encarnados. Porque, na verdade, o que o Alonso quer é conversar com os filhos, né? É conversar com a família. Ele está pedindo permissão para ir à Terra, para vir à Terra para poder conversar. Então, outra questão a ser considerada aí é o merecimento. Né? Então, no ensaio desenvolvido sobre a pluralidade das existências, lá no capítulo 5 de O Livro dos Espíritos, o texto é maravilhoso, a gente recomenda que leiam ele na íntegra, mas a gente pegou lá um pedacinho, né? Então, diz Kardec que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real. Então, reconhece as minhas obrigações, presentemente, são outras a que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual, continua Alonso falando, a minha luta espiritual tem sido bem grande. Ah, desculpe, Mauri, de repente, quer falar um pouquinho. Não, está tudo certo, você está desenvolvendo o raciocínio, segue adiante, por favor. Porque o Alonso ele está nesse afã, né, de eu quero falar com meus queridos, né? Então ele sabe, ele percebe que é forte isso, né? E não é impedimento para que as comunicações aconteçam. Os próprios espíritos narram a felicidade que sente por serem lembrados de nós e a alegria em se comunicar, situação em que podem informar sobre a nossa situação do plano espiritual. Então, às vezes, eu não vou mais chorar. Por que não? Você não está sentindo aquilo no coração? Eu vou chorar. Eu tenho um filho que já desencarnou, tem quase 10 anos. De vez em quando eu lembro dele, eu choro tanto. Então, enfim, o amor não ele permanece, o tempo passa, mas o amor continua, né?
Então, é uma coisa que você não pode cercear os seus sentimentos com relação ao outro, né? Tem pessoas que eu amo de paixão mesmo, né? Quer dizer, assim, pessoas de amor, de verdadeiro amor, vamos dizer assim, né? Minha mãe, meus amigos, tem pessoas que amo, mas quanto tempo eu as vejo? Quase nada, né? Porque eu acho que é assim, Deus fala assim, ó, assim, você já amou aqueles ali? Tá bom, agora eu vou colocar aqui os obsessorzinhos junto com você, tá bom? Que aí você vai ter que aprender a se comportar. Vai... Você vai amá-los também, então, para isso, você vai passar uma temporada renunciando coisas suas, e aí vai brotando o amor por eles, porque você terá renunciado tanto, né? Que vai sentir tanta empatia, tanta aproximação, que aí, olha, vai brotar amor por mais gente, né? Por mais motivos, e olha, todo esforço é recompensado, né? Agora, você falava, Miriam, desculpe, atalhei, você estava desenvolvendo um raciocínio, Uhum. mas é assim, esse fator, né, dos espíritos ainda apegados aos bens materiais, né, com aquele exacerbado apego, eles ficam mesmo em volta do talão de cheque, em volta do cartão, em volta do baú de cada um. E é comum a gente receber pedidos, você sabe, você também faz esse trabalho, para que, olha, aquele parente assim assim faleceu, está sofrendo muito, está trazendo assim aquele sentimento de indignação pelo que os que aqui ficaram estão fazendo com os bens terrenos, estão dilapidando, não estão fazendo nada do que ele ensinou, estão perdendo o patrimônio, coisas assim, como se fosse, olha, eu estou aqui do seu lado e estou te orientando a como ganhar mais dinheiro, a como manter o patrimônio. Eles continuam exercendo essa função de conselheiros, de tutores, e às vezes ficam indignados porque o cheque não é assinado por eles ainda. É, Então, como diz o nosso querido Raul Teixeira, já mencionei aqui, a gente vai desencarnar como tiver vivido. Então, é assim, estamos aqui envoltos nessa atmosfera materialista, né? Estamos, por caridade divina, imersos aqui com parte dos nossos sentidos bem bloqueados ali, né? Cuidadosamente enseguecidos, adormecidos, para que a gente possa, com esses 5 sentidos aqui, fazer evoluir o que precisa. E temos que fazer isso. Isso aqui não é teoria, isso aqui é uma prática. Isso aqui é uma forma. Olha, prepare-se dessa forma, vigie os seus pensamentos. Como é que você está na questão apego? Como é que você é na hora de distribuir, de compartilhar o que você tem? Ah, não, eu estou entesourando porque quero deixar alguma coisa para os meus filhos. É? Então, eu sinto muito te dizer. Você está mais para egoísta do que para generoso. Porque quando não vai mais te servir de nada, aí você vai doar. Você, na verdade, quer colher uma coisa sem ter se esforçado para exemplificar, para esparzir o desprendimento, para mostrar exatamente essas, os benefícios que significam a generosidade. Então, se você tem, lógico, com juízo, aquilo que é possível, vá fazendo já. Isso está na obra. Na questão 1000 e pouco, você vai encontrar, se eu não me engano, 1002. Você vai encontrar lá. Esse negócio de, eu vou juntar para depois dar para os herdeiros. Sinto muito. Eu vou ter que te taxar de egoísta e não de generoso, né? É melhor do que nada, né? Como diz a resposta lá, inclusive. é. Quando você pensa, se preocupa em deixar algo para os outros, é melhor do que nada. Mas não é a plenitude
na prática. Não, e vai ficar magoado porque vai ver que os herdeiros, logo que recebem as suas heranças, eles vendem, eles fazem dinheiro, e aí está acabando com aquilo que aquela pessoa trabalhou uma vida inteira para conseguir. E aí ela vai se sentir magoada, porque, nossa, eles não deram valor nenhum ao meu esforço, né? Para dar a eles aquele conforto, aquela. Mas a gente não sabe o que vai dentro do coração de cada um, né? Então, o que a gente é melhor do que nada, como você falou, mas fazer todo o nosso possível para dar a essas pessoas que nos cercam, filhos principalmente, né? Eu falo em condição de mãe, né? Dar a eles o, o trilho, o caminho para a perfeição, ou seja, desenvolver neles virtudes. E aí, esses são os verdadeiros tesouros, são aqueles imperecíveis da alma, né? Fazer com que eles sejam pessoas de bem. E não dar o mau exemplo, por exemplo. Bebo pra caramba, fumo pra caramba, vivo na farra. O que o meu filho está vendo? Né? Então eu vou fazer igual meu pai, minha mãe, e vou beber de novo, quando eu puder, vou beber, entende? Então, o exemplo arrasta, né? Como dizia Madre Teresa de Calcutá. Há da gente ser mais maduro enquanto pais, entender que não é dando as coisas que você vai ter o amor dos seus filhos. Não há uma troca. Amor não se troca, amor se dá. E sem exigir recompensa, né? Quantos filhos odeiam os pais? Então, aí a gente tem que ir na doutrina dos espíritos, para ver o que aconteceu lá no passado, e a doutrina é muito séria a esse respeito. Há uma responsabilidade nossa diante dos nossos atos. Então, é difícil ser espírita, porque a doutrina dos espíritos, os espíritos sempre estão nos puxando para a responsabilidade dos nossos atos. E é isso que acontece, né? A gente precisa reconhecer as nossas obrigações no presente, né? E isso, como diz o Alonso, né? Ele sabe disso, né? A luta espiritual que ele está tendo ali, né? Mas ele vê ele como pai, nossa, como chefe de família ainda, dono daquela família. Então, ele está angustiado com os filhos, com a esposa. Então, ele ainda está nesse afã ali, né? Então, ele quer se comunicar. Mas será que é proibido se comunicar? A gente se comunicar com os espíritos, né? Então, tem lá a pergunta 935, diz que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo, porque isso aí era proibido. O próprio Moisés, quando desceu lá do monte, trazendo as leis morais trazidas por Deus, né? As leis que poderiam direcionar a humanidade, né? E você percebe que aquelas leis estão em quase todas as constituições do planeta, né? Das leis civis dos planetas, né? Dos países. Então, é uma coisa muito séria. E ele disse que não deveriam mais endeusar o bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro, né? Paixões, materialismo, né? Em detrimento do que é o espírito, em detrimento das coisas, da comunicação com Deus, da comunicação com a espiritualidade, com o seu anjo guardião, né? Então, tem essas coisas. Então, nessa pergunta aí, né, Amaury, na 935, a resposta é muito interessante. Não há profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosamente
e convenientemente. A prova de que assim é, tens o fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer os vossos chamados. Então, ai meu Deus do céu, ai meu Santo Antônio, ai meu Santo Francisquinho de Assis, ai, tem gente até que fala assim, ai meu Santo Bezerrinha de Menezes, né? Então a gente e eles com prazer vêm nos ajudar, mas eles não podem fazer aquilo que é o nosso dever. Eles podem nos auxiliar a pensarmos juntos, né? Eles sentem-se felizes porque nós lembramos deles, né? E vão entrar em comunicação com a gente. Então, só há profanação se a gente for leviano com esses amigos que amorosamente nos auxiliam na nossa jornada da Terra, né? Então, há uma análise que tem que ser feita a esse respeito, porque às vezes a gente quer. Eu lembro de uma senhora que foi lá no Chico Xavier e chegou a vez, ela estava na fila, chegou na vez, ela cuspiu na cara dele. Aí ela falou, por que você está fazendo isso, minha querida irmã? Aí ela fala assim, você não trouxe a mensagem que eu queria. Quer dizer, ela queria que de todo jeito a mensagem fosse feita. Então, é a questão do merecimento. Nem sempre todos nós merecemos uma comunicação, e nem o espírito, provavelmente, do outro lado, esteja preparado. Como é o caso do Alonso, ele não está preparado, porque ele ainda acha que a família é dele, ele ainda acha que os filhos são dele, ele ainda está com um apego material daqueles que ali estão. Vai chegar lá, vai ver, ih, já venderam tudo que é meu, né? Enfim, ele vai ver um monte de coisas lá que ele não vai gostar, não é? Vai desagradar, vamos dizer assim, né? Diga, Então, Mauro. esse fenômeno da comunicação, né, essa inter-relação do mundo espiritual com o material, ainda bem que é regulado por certas leis que a gente ainda não as entende por completo, porque senão já tentaríamos colocar na nossa caixinha para que de alguma forma nos apoderássemos. E assim fez Moisés naquela época, como você bem lembrou. As pessoas já estavam se valendo, quer dizer, elas não faziam nada sem antes consultar um espírito. Será que eu devo vender o meu cabrito para fulano? Será que então eram assuntos os mais vulgares, os mais apropriados para as decisões materiais, enfim, não tinham nada a ver com um fim útil, como nos, né, lembra o mestre Kardec sobre essa comunicação, sobre a evocação e o seu porquê. Então, logicamente que lembrarmos dos nossos irmãos da espiritualidade, com carinho, com gratidão, termos nesse relacionamento, como temos aqui. Aqui a gente tem que falar, né? Aqui a gente tem que falar, ô Miriam, estava com saudade de você, que bom que você deu as caras. Para os nossos irmãos da espiritualidade, olha, basta aquele lapso de momento, aquele lapso de segundo, você emanar aquele pensamento, aquele sentimento de gratidão. Iluminou a vida dele, né? E é isso que a gente precisa passar e generosamente, sempre que possível, sempre que você vai ter, por exemplo, o estudo de um texto como esse aqui, onde se busca conscientizar sobre essa necessidade de já se ir praticando o desprendimento durante a existência. Olha, prepare-se, porque depois você vai ser um estorvo para você mesmo, um estorvo para quem estiver ao seu redor, que vai existir aquela compaixão, aquela piedade em relação àquele que sofre. Mas veja lá, por que é que você está sofrendo? Você está sofrendo porque ainda não manda em mais nada? Porque já não consegue mais operar as coisas como antes? Então não custa nada, meu irmão. Olha,
pense enquanto uma alma espírita aqui, né? Estando aqui, já vá se preparando para não ser um xarope depois, né? Vá se educando, né? Cumpra aí com a liturgia que pede a um recém-desencarnado, né? Isso não quer dizer que nós carregamos esse desprendimento todo, viu, Miriam? Nada disso. Aliás, longe disso. Longe disso. Longe disso. Somos só candidatos a alguma coisa aí, a querer ser. Estamos tentando, estamos tentando. A gente está bebendo na fonte Ser correta, pelo melhor. menos. E é É, isso que a gente passa tentar a ser ver. melhor, né, Mauri? Como falamos, Miozinho. miozinho. A gente está tentando ser miozinho. Você segue aí, por favor? Sim, e lá se vão 40 minutos de programa, né? Olha só. Rapidinho. A, Ave Maria. possibil... a Segura o relógio. possibilidade de. Oi? Segura o relógio. Vamos segurar. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona, desculpem, a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. A doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Olha só, é um comentário de Kardec na questão 935 que você fez referência. Muito bacana, né? Muito consolador. Muito consolador. Então, as mensagens dos entes queridos desencarnados, né? Funcionam como uma prova incontestável dessa realidade da vida após a morte, né? Se eu não conversasse com os espíritos, se eu não soubesse o que eles falam, talvez eu não fosse espírita. Mas Deus nos proporcionou essa possibilidade da mediunidade, né? Aí agora já voltei a ver espírito novamente, Ave Maria, cruz credo. Eu desde pequena tinha muito medo, então a minha avó querida, que Deus a tenha, a vovó Santa, ela falava para a gente ler o Evangelho, evangelioterapia. Leia o Evangelho, leia uma folha, pelo menos, todos os dias, porque aí você está em mais sintonia com espíritos mais elevados. Né? A gente é muito brincalhona, a gente tal, mas a gente precisa sempre ter esse momento junto a esses espíritos superiores, para que eles possam nos orientar, que a gente é que nem criança ainda. Ainda estamos num parquinho querendo brincar em todos os brinquedos, né? Então, a gente precisa esses espíritos de uma forma inequívoca, como ele está falando aí, os laços de afetividade, eles permanecem mesmo com aquele que desencarnou. E nós que estamos aqui encarnados, você acha que eles não nos amam? Será que você acha que eles não têm saudade da gente? Tem saudade, sim. Amam a gente, sim, mas eles também têm uma jornada a percorrer. Então, a gente tem que ter um pouco mais de respeito pelos a quem amamos muito, né? Porque tem essa jornada aí, né? E, além disso, servem como consolações àqueles que permanecem no campo da vida, estimulando-nos a conquista dos valores da eternidade, para que o breve reencontro com aqueles que precederam a gente no mundo maior, né? Você acha que a gente vai ficar junto de quem? Com quem a gente se sintoniza, né? Eu tenho uma frase, uma coisa interessante que um amigo, um jovem amigo que estava na Comerge, né? Nós estamos esses dias trabalhando na Comerge, que é o Encontro das Mocidades do Rio de Janeiro. Está acontecendo em todo o estado do Rio de Janeiro. E
o ENEF, que é o encontro da família espírita, também concomitantemente trabalham juntos nesse período de carnaval. Há vários polos, é uma coisa interessante. E teve um menininho que falou assim, menininho, né? Ele tinha uns 20 anos, e eu já tinha lá 30, né? Faz as contas, daqui a pouco você vai saber a quanto eu estou agora. Mas ele falou assim: olha, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Né? Então é isso aí, gente. A gente sintoniza com aquilo que a gente gosta, com aquilo com que a gente se identifica já nessa existência. A gente vai ser melhor todo dia um pouquinho mais, mas é tão, como dizem os espíritos, é tão numa evolução de lesma, sabe? É uma evolução de lesma. A gente já viram uma lesma andando? É aquilo. A gente vai cada dia melhorando um tiquinho de nada. Né? Então, é interessante o que os espíritos nos falam, né, Amaury? Ainda bem que eles nos falam, né? E nós, renitentemente, não damos ouvidos. Aliás, damos ouvidos àquelas sugestões assim: olha, não vá à casa espírita hoje, fique no sofá. Você tem trabalhado muito, você tem sofrido tanta pressão. Não, liga aí, vê uma novelinha, vê um futebolzinho na TV, e depois, né, você abre uma cervejinha enquanto está aí, e assim vai nos induzindo exatamente a esse torpor, né, a essa inércia do não fazer. Infelizmente, né, voltamos ao início do programa. Temos que vigiar os próprios pensamentos, ver o que é que estamos fazendo. E voltamos também a bater naquela tecla: vigiai e orai. Né? Exatamente nessa ordem. Faça a sua parte, que é o seguinte: já temos consciência de que daquilo que não devemos fazer, né? Pelo menos nesse estágio em que estamos. E orai. Orai por quê? Porque a aproximação com os espíritos que veem o seu irmão menor, aquele que está precisando de avanços, que está precisando se desgarrar, né? Sublimar a evolução, avançar degraus, ele vê que esse irmãozinho está com as rédeas da sua existência nas mãos, que está frutificando na existência, que está conseguindo dar aqueles passos que, às vezes, encarnações não foram suficientes para fazê-lo dar. Então, agora é possível. Às vezes, é o não fazer. Poxa vida, o convite para a balbúrdia, para a algazarra, para as festas de Momo, que são tão atrativas, estão tão sedutoras. Mas espera aí, será que se eu simplesmente substituir o, um livro que eu vou ler, pode ser o livro que não precisa ser espírita, aquele livro que vai ter o significado, vai merecer medalha no final da existência. Olha, você fez o enfrentamento. Como pôde? Você sabia que ir atrás do trio elétrico? Só vai quem gosta do que ali se estimula, do que ali predominantemente vai ter. Você tem certeza que é lá que você prefere? Olha, tudo bem, né? Você quer ser o valentão e falar assim: eu tenho o livre-arbítrio da minha vida. Bacana. Deus proveu de meios, não poupou meios psicológicos, não poupou meios pedagógicos, não poupou orientação, te deu um anjo da guarda de ordem superior a você, te deu família, te deu relações sociais, te deu uma lista de coisas que já garantiam minimamente a sua existência e tudo que você tinha que escolher, tudo que você tinha para fazer. E você tinha que escolher poucas coisas. Em meio a isso tudo, poucas foram as escolhas que você teve que fazer. Tem certeza que é isso? Você vai querer que aconteça diferente, mas você vai continuar fazendo do mesmo jeito? É isso mesmo? Né?
Coisas que a gente precisa pensar e repensar um pouco mais, porque todas as noites a gente dorme. E para onde é que vai a alma depois que a gente dorme, né? Então, através dos sonhos, através do sono, essa relação com os entes queridos é uma situação de oportunidade de reencontrá-los. Mas por que a gente não lembra? Mas a gente acorda, às vezes, com uma sensação leve de frescor, é porque as mensagens amorosas chegaram até a gente. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso, né? E está lá na questão 414, lá os espíritos, a codificação, é tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com que os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então, tá lá. Lê lá o Livro dos Espíritos, questão 414. Então, às vezes, a gente quer uma comunicação escrita por um médium e os espíritos estão nos falando todo santo dia. Estão falando conosco todo santo dia para que a gente possa ser melhor nas nossas relações, né, com os outros, né, Amaury? Então, é muito interessante isso. A gente acha que só através da mediunidade de alguém é que a gente vai se comunicar com os nossos entes queridos. Ora, bolas, pipocas, nós não somos espíritos encarnados, eles não são espíritos desencarnados, então vamos desenvolver as nossas mediunidades através do amor, através de estudos sérios, através, né, dessa possibilidade que as casas espíritas nos proporcionam, de estudos. Vai lá na casa espírita, tem dia de estudo, de grupo de estudo. Ai, mas é chato, é ruim ler. Para de procrastinar, para de ter, como é que se diz, preguiça, né? É uma preguiça espiritual, né, né, Amaury? Olha, a vida é feita de escolhas, né? A vida do espírito também. Olha, nós somos tentados a isso constantemente, né? E temos que compreender que essa inter-relação ela é permitida exatamente para que a evolução dos dois mundos, nós aqui e os irmãos lá, exatamente como vamos encarar como se fosse assim um meio pedagógico, meio gigantesco, meio difícil de compreender, mas que essa inter-relação, nós compreendendo as dores de quem desencarnou, né, e o significado do materialismo, olha, o apego à matéria é o que causa. Você está tendo o exemplo. Então, nós, enquanto espíritas, enquanto estudamos, estamos vendo. Mas a Miriam continua apegada aos bens dela de forma exacerbada. Ela vai no Baticum sem medo de ser feliz, vai para o carnaval, ela gosta de tudo que é matéria. Matéria é com ela. E o espírito está reservado o quê? Olha, eu não tenho tempo para essas coisas, né? Minha vida é muito corrida. Então, Miriam, além de sofrer as vicissitudes dos problemas todos, você vai levar isso tudo para a espiritualidade e é um recado ruim para você. Você vai ter passado por cima do presente, da consciência que lhe foi estendida e você adquiriu, e você resolveu dar de ombros. Isso contemplou a sua inteligência, contemplou o seu raciocínio. Então, de uma maneira, numa fé raciocinada, você sabia que não era aquele caminho para seguir. E olha quantos de nós, quantos dos que estão à nossa volta têm a consciência disso. E muitas vezes somos tolhidos nos bate-papos em família, entre amigos. A gente percebe o movimento dos espíritos, dos irmãos à nossa volta, naquela ginástica terrível para não nos ofender, às vezes, mas para não deixar o assunto bom engrenar nas rodas de conversa, naqueles amigos que às vezes não estão tão
afeitos ou mais próximos de estar se vigiando nas atitudes. Isso tudo a gente tem que observar, né? Tenha olhos quem quiser ver. E quem não quiser, olha, Jesus vai falar assim: ô meu irmão, você vai ter que voltar de novo, né? Né? Você vai ter que ter uma prova aí um pouco mais chacoalhada, né? A coisa vai ser, a coisa vai ser trash para você, porque pelos caminhos oferecidos, você fez as opções naquelas pequenas encruzilhadas da vida que você poderia ter escolhido melhor, escolheu mal, escolheu exatamente aquele, aquela permanência naquele estágio evolutivo, naquele patamar que já você sabia não ter feito bem e você reeditou essa escolha, mesmo tendo novas consciências. Então, essa é a resposta. Esse vai ser o eterno sofrer, né? Essa eternidade das penas e dos gozos advém daí, né? Esse é o nascedouro por aí. E assim vai. Comunicação com os parentes desencarnados, lá no livro Fonte Viva, a gente trouxe um pedacinho que lá eles dizem que, no entanto, para isso aconteça, essa comunicação, né, entre os dois lados da vida, mais do que simples fatos de querer, quando desperto, é preciso evitar que as paixões nos escravizem, é o que você está trazendo, e nos conduzam, durante o sono, a campos menos felizes da experiência espiritual. Então, a gente vai na sintonia de novo, né? Como nós falamos, então, a gente retorna realmente ao nosso início, cuidar do corpo, mas também cuidar do espírito. Não tem essa. Cuidar mesmo, né? Porque como é que a gente vai conseguir uma perfeição moral? Se não, né, a gente não se apoiar, não cuidar desse corpo também, mas também cuidar da nossa mente, né? Nós nos influenciamos o tempo todo. Como é que para que a gente não seja prisioneiro da matéria, a gente precisa se libertar, mas precisa estar disposto com esse corpo. Então, tem que fazer ginástica mesmo, tem que puxar ferro, viu? Você vai precisar de pernas e braços ainda um tempinho. Então, faça a sua parte. Né? Então, eu estou falando isso porque eu não estou fazendo, tá, Amaury? Eu tenho que falar isso muitas vezes para me voltar a fazer exercício. Olha, a repetição do bom caminho, ou pelo menos o aconselhamento repetidamente feito, faz parte. E nós estamos aí há 2000 anos repetindo a mensagem de Cristo, estamos bebendo na mesma fonte, né? Esse aconselhamento tão apropriado, e aqui eu já vou me despedindo, né? Fazendo aqui as minhas considerações finais, e é pela repetição, é por isso que nós vamos no lugar adequado buscar as luzes que precisamos. As pessoas falam, pô, vocês falam, repetem, pessoas ouvem, pessoas leem, releem. Faz sentido isso? Olha, só não faz sentido não tentar. Agora, eu prefiro beber água na fonte correta, aquela que vai me dar o alento, a lembrança, a relembrança do que eu tenho que fazer, até que eu desperte para isso, né? Do que jogar as bets, como se diz, abandonar o jogo e achar que, não, esse é um caminho que não é para mim. Mas, peraí, qual o caminho que é para você? Né? Que vazio existencial é esse que não está te dando noção do que é que você tem que conquistar na vida? Eu vou dizer, viu, Miriam, eu pesquisei e até hoje não encontrei outro caminho que não seja o de buscarmos ser melhores na existência. Não é outra coisa senão chegar ao final da vida, amarmos mais e melhor as pessoas. Então, tudo aquilo que converge
tudo aquilo que significa domínio das más paixões, você está no caminho certo. Tudo aquilo que em certa evolução, está certo. Evolução do espírito enquanto intelectualidade e moralidade. Então, isso inclui, sim, barrarmos más tendências, más inclinações e darmos vez àquelas mesmo pequenas, mesmo tímidas, boas iniciativas. É isso, eu já vou me despedindo também, devolvo a você a palavra para uma prece, então. Agradecendo imensamente a todos que participaram aí com a gente, né? E até a próxima segunda, se Deus assim o permitir. Faço votos. Então, vamos agradecer a espiritualidade, a esse Mestre Jesus, nosso modelo e guia, para que tudo faça sentido em nosso dia a dia, tanto quanto possamos, pelas nossas escolhas, pequenas escolhas, que elas sejam para frutificar avanços, mesmo discretos, mas que signifiquem mais luz ao nosso redor. Que a paz inconfundível do Mestre amado esteja conosco agora e sempre. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.